E fala, meu povo! Hoje vamos dar início à codificação do nosso primeiro projeto em React Native. E antes, deixe-me mostrar uma pequena informação que ficou de fora do vídeo passado. Se você está tentando emular em seu próprio celular Android, a gente precisa, além da depuração USB, precisamos ativar a instalação via USB, que você vai lá nas suas configurações adicionais, e em opções de desenvolvedor, você vai bem aqui, embaixo da depuração, você ativa a instalação via USB, senão ele vai ficar bloqueando o seu aplicativo toda hora. E é isso, então bora codar. Então, sim, bora! Com o nosso projeto já aberto no VS Code, vamos abrir nossos dois terminais aqui e usar o nosso comando padrão, o npx react-native start, e o outro terminal, no caso, vamos usar o npx react-native run-android. E é isso aí, galerinha. E aqui está o nosso app rodando e voltando ao VS Code. Como vocês podem ver, esse é o nosso arquivo principal da aplicação, o app.tsx. Ele é quem define a nossa estrutura inicial, é o responsável pela renderização da tela e tudo que ocorrerá em seu aplicativo, no caso. Ou seja, tudo que faremos, todos os componentes e telas serão importados para ele. E ele será utilizado em nosso arquivo raiz, no nosso famoso index.js ou o index.ts, em alguns casos. Nesse caso, perceba que tudo que você está vendo aqui nessa tela está escrito aqui no app.tsx. Só para você visualizar na prática, vamos alterar algumas coisinhas aqui. Vamos brincar. E olha só, pronto. Tá aqui a alteração. Tá vendo? A gente não vai precisar de todo esse código no caso. Vamos apagá-lo por completo e criar o nosso próprio. Mas calma. Não agora, vamos criar os nossos componentes primeiro, porque senão vai dar um baita erro se a gente apagar isso agora. E como todo bom programador ou boa programadora, vamos criar o nosso querido diretório src. E para você que ainda é iniciante, não tem vexame, sempre criamos um diretório chamado src, que significa source. Aqui tem informação! Para colocar nele todo o nosso código, seja componentes, funções, services e entre outros. Ele é apenas uma convenção da nossa área que dura décadas. E ajuda bastante o nosso código a deixar ele organizado e evitar conflitos. Então, vamos criar nossa pastinha src. E, em nosso CRC, vamos criar outro diretório chamado screens. E aqui nós vamos criar o nosso primeiro arquivo e vamos chamá-lo de welcome.tsx. E o que seria essa extensão tsx, Paulo? O que seria ela? Ou a extensão JSX? Como você vai ver em muitos casos também. Nada mais é do que JavaScript XML e TypeScript XML. Ou seja, é um tipo de arquivo que permite que você escreva HTML ou marcações semelhantes dentro do código JS ou do código TS. Mas então, para criar a parte visual do React ou do React Native, eu precisaria realmente de um arquivo JSX e de um arquivo TSX? Sim, de fato você precisaria. Na verdade, precisaria não. Você precisa. E se eu usasse um JS ou um TS para criar? O que ocorreria? Provavelmente um erro, quem sabe. E você não conseguiria usar a parte renderizável do código. Renderizável, essa palavra está certa? Renderizável? Está certo. Enfim, você não conseguiria renderizar o seu código. Ou seja, vamos deixar um pouco mais claro quando você deve utilizar as extensões TS, TSX e entre outras. Se o seu arquivo retorna uma UI, uma interface gráfica, ele será JSX ou TSX. Caso ele seja uma lógica pura, use JS ou use TS.
E neste caso vamos usar o TSX e arquivos TS também. Para você já ir pegando as manhas do TypeScript, o JavaScript também é válido, mas o TypeScript é vida, meu amigo. No começo muita gente não gosta dele, mas quando passa você vai perceber que a transição de ter passado de JS para TS é muito melhor, cara. Vai facilitar bastante a sua vida de programador. Mas lembrando que o React Native utiliza componentes e não HTML. E agora, como fica a nossa estrutura? Pois bem, meu bem, vou te mostrar agora a diferença entre 3 formas distintas. O nosso clássico HTML, CSS e JavaScript, o React puro e o React Native. Possivelmente você está acostumado com essa estrutura aqui, onde temos o nosso header com o nosso title e os nossos estilos, e o nosso body também com a nossa UI. E embaixo aqui temos o nosso script. Você já deve estar acostumado com essa estrutura, eu espero. Já no React é um pouco diferente. Neste caso, para aplicações web ainda que eu estou falando. Nós usamos uma função para exportar, como vocês estão vendo aqui. Dentro podemos usar até o script, já que estamos em um arquivo JavaScript. Então, tudo bem você usar dentro da função seu script. Mas dentro dela, da função, temos que colocar o nosso retorno com as nossas tags, como div, h1, ap também, e entre outras tags que você irá utilizar. Aí você pensa, ahá, aí o nosso HTML... Ai, meu caro, só que não. Meu caro, minha cara, isso aqui não é HTML. Isso irá se tornar um HTML. Eu sei, no começo é um pouco confuso. Por mais que se pareça com o HTML, ele está em um arquivo JavaScript, ou seja, é o nosso famoso JSX ou TSX. E esses códigos passarão pelo compilador que os transformará em HTML. E você usa praticamente os mesmos nomes por pura convenção. E é isso. Ok, e no React Native? Então, João, aí onde o bagulho fica mais louco ainda, cara. No React Native não existe HTML. E muito menos o código se transformará em um HTML. Muito menos usamos o CSS tradicional. Ele tem uma estrutura semelhante ao React Web, porém ele usa componentes nativos, que serão convertidos nativamente para a plataforma que ele irá usar. Ixi, quase é um trava-língua aqui. Seja Android ou iOS. E são eles que veremos justo agora. Iniciando nosso arquivo com o famoso import do React, que por muito tempo foi obrigatório, eu preciso explicar isso. Sempre que vamos criar um arquivo React, temos a obrigação de importar o React do React, no caso. Mas, contudo, todavia, entretanto, a partir da versão 17 do React e da 0.60 do Native, houve bastantes melhorias no building e sem exigir essa declaração explícita do React sendo importado do React. Mas, na minha humilde opinião e de muitos outros devs, é sempre bom colocarmos essa importação, porque não pegaremos apenas projetos novos, atualizados, como já vimos nas aulas passadas. Há bibliotecas também que até usam essa importação e não estão totalmente livres de uma importação implícita como é atualmente. E o mesmo vale para o ponto e vírgula. E pasmem, o ponto e vírgula não é obrigatório no React Native, acredite. É uma tristeza, mas sempre colocamos. Não é uma tristeza colocar, na verdade é uma tristeza não ser obrigatório. Até mesmo os plugins de formatação de código que você vê, que você coloca no seu VS Code, quando você formata para o seu código ficar lindão, sabe? Eles colocam um ponto e vírgula. Hashtag não abandone o ponto e vírgula, pelo amor de Deus. Vamos precisar criar aqui uma função, nesse caso será uma arrow function. Mas também pode ser uma função comum, se você quiser. Em aulas futuras vamos destrinchar isso bem direitinho, por hora vamos precisar apenas dessa. Vamos ver a diferença futuramente de arrow function, do function e entre outras. E viram que eu chamei ela de welcome, já que o nome do meu arquivo também é welcome. É uma boa prática deixar seu componente com o mesmo nome.
Se você criou um welcome.tsx, você cria o componente principal, que é o pai daquele arquivo, como welcome. Se você criou, sei lá, home, o nome do componente será home. E agora vamos precisar usar os componentes nativos do React Native. E só para iniciar, vamos usar o nosso querido e famoso text, que seria equivalente às tags p, h1 ou qualquer tag de texto que você usaria no HTML. E dentro dela vamos colocar o nosso texto, que será, deixa eu ver, esse aqui tá bom. E enfim, precisamos exportar o nosso componente welcome usando o export default welcome, ponto e vírgula também, não se esqueça. E viram aqui? A tela está escura no caso, mas dá para ver aqui o nosso texto. Eu vou dar um zoom aqui para vocês verem. Isso porque eu estou usando o tema escuro no meu celular, por isso que a tela está toda escura. Provavelmente no seu estará branco e com o texto mais visível, principalmente se você estiver utilizando o emulador, que ele já vem configurado com o tema claro. Mas você também pode mudar o tema escuro no próprio emulador, se quiser. Mas, por enquanto, é só para não deixar a aula tão extensa e dar tempo você ir lá, passar um café, tomar uma água. Na próxima aula, vamos adicionar mais componentes do React, pelo menos os mais básicos, para você ir se acostumando e aprendendo para que serve cada um deles. Então é isso, meu povo. Valeu!